Eu quero trazer uma palavra simples para os irmãos, mas eu espero que essa palavra possa cair no coração de cada um como uma boa semente, e essa semente possa frutificar de maneira sobrenatural. E para isso eu quero convidá-los a abrir comigo as suas Bíblias no livro de Números, no capítulo 21. Capítulo 21 de Números. Estou dando uma folga aqui para ele, se ele quiser, né? E uma notícia, Gabriel, é que o livro foi esgotado, né? Já está esgotado. Então, não adianta pedir lá, tá, irmãos? Pode até pedir para a gente saber, né? Mas existe já um outro projeto nosso que já está em fase de revisão de texto. E depois um projeto que eu tenho muita alegria em ter escrito, e que eu creio que vai ser muito abençoador. Orem por mim. Números capítulo 21, versos 16 ao 18, está escrito assim: Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: Brota, ó poço, entoai-lhe cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com um cetro, com seus bordões. Do deserto partiram para Matana. Deixe a sua Bíblia aberta no texto que nós acabamos de ler. Quero falar nessa noite sobre renovando a nossa experiência com Deus. Renovando a nossa experiência com Deus. Quando a gente observa o vídeo, como o que foi passado agora há pouco, uma retrospectiva desses últimos 10 anos, a cada ano Deus fazendo, a cada ano Deus acrescentando, a cada ano Deus edificando, transformando. Parece tudo muito simples, muito preto no branco, e tudo acontecendo de maneira muito linear. E eu estava ali ao lado da pastora Nádia, a gente comentando, né? Quem vê assim os vídeos parece ser algo tão fácil, tão tranquilo, mas Deus sabe os momentos de choro, os momentos, os desejos de desistir, as tentações, as guerras, as rejeições, todo um processo de morte, todo um processo de dor, todo um processo de triturar. E eu creio que isso tem muito a ver com o texto que nós estamos falando aqui nessa noite. A referência que nós acabamos de ler traz à tona um fragmento de um livro perdido pelo povo de Israel. E o nome desse livro é o Livro das Guerras do Senhor. De vez em quando no Antigo Testamento existe essa referência sobre os livros das guerras do Senhor. Ninguém sabe exatamente tudo o que havia escrito nesse livro, mas esse livro que era do povo de Israel, que fora perdido, e que um inserto dele foi colocado aqui nas Escrituras, eram registros épicos de batalhas, de guerras e feitos do povo de Deus, do povo de Israel, que por alguma razão, em algum momento histórico daquele povo foi perdido. E Moisés, por alguma razão não, por inspiração do Espírito Santo, colocou esse trecho aqui no livro de Números. Queridos, todos nós, ao longo da jornada, ao longo da nossa caminhada, nós carregamos lembranças, carregamos recordações de experiências com Deus, como por exemplo as que foram passadas aqui no vídeo. Esses 10 anos não são 10 anos da comunidade bíblica para as nações como instituição, são os 10 anos da sua família, são os 10 anos de vidas que foram resgatadas, vidas que foram restauradas, pessoas que foram transformadas,
transformadas, pecadores que se arrependeram e foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Foram milhares de famílias pastoreadas, milhares de pessoas supridas as suas necessidades. Quanta história está embutida em um vídeo de 5 minutos. Todos nós carregamos essas experiências. E essas experiências, muitas vezes, podem ter se perdido na memória de muitos de nós. E talvez na sua própria memória, mas não na memória de Deus. A história de Deus continua sendo escrita nas nossas vidas, na nossa geração. A história que Deus estruturou na eternidade continua sendo escrita e continuará sendo escrita, e ninguém apagará o registro do que Deus está fazendo. O que Deus quer que fique na história ficará. Mesmo que esse livro das guerras do Senhor tenha se perdido, Deus permaneceu o registro muito importante daquilo que Ele quer nos ensinar. Acho que está bem aqui agora, hein? Vocês querem trocar? Talvez muitos de nós ficaremos no anonimato, porque 10 anos de igreja não se faz sozinhos. 10 anos de igreja não se fez apenas pelas mãos do pastor Gabriel, da pastora Nádia ou do grupo principal. 10 anos se fazem com a participação de centenas, de milhares de pessoas que vão chegando e elas até ficando para trás ou indo para outras direções. Algo que eu tenho... Quer trocar? Quer trocar de novo? Vamos trocar de novo. Não tem problema. Ótimo. Obrigado. E algo que eu sempre digo na nossa comunidade lá em Interlagos é: sejamos gratos pelas pessoas que vieram e se foram. Algumas vêm, ficam, outras vêm por um tempinho, outras ficam por um tempo maior, outras vêm e vão embora caladas, outras vêm e somem, outras vêm e saem reclamando, mas sempre, cada uma delas colocou ali um preguinho, colocou ali um tijolinho nesse muro, e a gente sempre tem que lembrar com gratidão pela vida de cada uma dessas pessoas. Porque cada uma delas, cada um de nós, mesmo que no anonimato, estamos fazendo parte do livro das guerras do Senhor. Todos nós guardamos, meus irmãos, momentos de livramento. Quantos momentos de livramento você talvez não esteja aí colecionando na sua memória? O seu dia de conversão, será que você lembra do dia em que você entregou o teu coração para Jesus? Isso tem que ficar no registro, no livro da guerra do Senhor, na tua vida. Momentos de provisão de Deus, aqueles momentos em que você não sabia o que fazer. Se Deus não intervisse, a coisa não ia dar certo, e Deus veio na hora certa, no momento certo, com a quantia certa, e as coisas aconteceram. Aqueles momentos de provisão, movimentos de busca da presença de Deus, os momentos de dores, porque são esses momentos também que forjam o nosso caráter e que nos fazem chegar até aqui,
porque não existe trajetória, principalmente quando essa trajetória é a cristã, não existe uma trajetória que seja absolutamente tranquila. Pelo contrário, a trajetória cristã é uma trajetória conturbada, é uma trajetória atribulada, é uma trajetória cheia de reveses, de lutas, de dificuldades, de oposição inimiga, mas nós podemos celebrar cada passo, porque se nós chegamos onde chegamos, foi porque Deus nos trouxe até aqui. Então, meus queridos, são desses momentos de livramento, de conversão, de salvação, de provisão, de crescimento e até de perdas que ficarão para sempre em nossas memórias e que servirão de base para as nossas próximas experiências com Deus. O livro de Números conta a jornada do povo de Israel pelo deserto, Deus organizando aquele povo, e ao inserir esse trecho do livro das guerras do Senhor, Deus estava dizendo para o povo: vocês têm uma história, não esqueçam disso, vocês não surgiram do nada, vocês não vieram do nada. Queridos, todos nós temos uma história em Deus. Ninguém cai simplesmente de paraquedas. Comecei o meu ministério em tempo integral com a minha esposa, na Jocum, Jovens com uma Missão, servindo a Deus na selva amazônica, na década de 90, e cá estamos. Cá estamos, quase 30 anos depois. Vamos fazer 28 anos de casados esse ano, contando com o ano anterior que nós nos conhecemos, os cabelos brancos já vencendo os cabelos castanhos que tinham aqui. A queda de braço não tem jeito, chega uma hora que a idade vence, mas eu estou com a maturidade de um ancião e a força de um jovem, então está tudo certo. Ninguém simplesmente surge do nada. Nós somos resultado de guerras, de forjas, de lutas, que Deus vai nos permitindo travar ao longo do tempo, ao longo dos anos. E um ministro de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não se faz do dia para a noite, são anos. Muitas vezes anos no esquecimento, muitas vezes anos na morte, vivendo mortes pessoais, sendo triturados, alguns momentos de alegria, alguns momentos de celebração, porque ninguém é de ferro e Deus sabe que a gente precisa disso, de vez em quando a gente precisa celebrar, a gente precisa se alegrar em Deus. Então eu quero rapidamente aqui listar 5 coisas que nós não podemos deixar se perder em nossa experiência com Deus. 5 coisas que nós não podemos deixar se perder em nossa experiência com Deus. Lembrando que o tema da pregação é renovando a nossa experiência com Deus. E se alguma dessas 5 coisas você esqueceu, Deus vai te trazer memória hoje, para renovar a tua experiência com Ele. A primeira coisa que nós não devemos esquecer para manter a nossa experiência com Deus é o hábito de lembrar, o hábito de recordar, o hábito de registrar. Algo que me encanta nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, é que o tempo inteiro Deus está dizendo para o povo: lembra-te, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão, do jugo da escravidão. Lembra-te do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, do jugo da escravidão. Lembra-te do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, do jugo da escravidão. E cada vez que o povo se reunia, os profetas diziam: lembrem-se do Senhor nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito, do jugo da escravidão. E quando o povo começava a esquecer
esquecer disso, o povo começava a seguir outros deuses, a se desviar, e Deus levantava profetas dizendo: lembrem-se do Senhor vosso Deus, aquele que vos tirou da terra do Egito, do jugo da escravidão, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Veja, queridos, é importante nós termos o hábito de lembrar, o hábito de registrar. Leia a Bíblia com uma caneta na mão, com um lápis de cor na mão. Leia a Bíblia marcando as passagens nela, aquelas que mais tocaram em você em um determinado momento. Coloque a data ao lado daquele versículo, porque um dia você vai casualmente, talvez, folheando aquela Bíblia, e você vai se deparar com aquele registro, e você vai dizer: uau, olha isso, eu havia esquecido. Por isso o crente, ele tem várias Bíblias em casa. O certo era ter uma Bíblia por ano, é uma leitura. Porque se você fica com a mesma Bíblia 10 anos, ela já fica viciada. Aliás, você fica viciado naquilo que já está marcado. Seu olho vai direto ali naquelas passagens que você já gosta. E Deus quer falar com você de forma diferente, de diferentes maneiras. Então, vamos adquirir o hábito de registrar. Cada culto, cada reunião, tem que ter ali um escriba, tem que ter alguém: Deus está fazendo isso no dia tal. É foto, é vídeo, para deixar guardado ali, para a gente não se esquecer de quem a gente é. Porque o nosso grande problema é que quando a gente está lá na frente, a gente esquece de quem a gente foi um dia. Então, meus irmãos, vamos ter o hábito de fazer anotações de rodapé, usar diários, registrar tudo que a gente puder, porque de tempo em tempo esses registros vão retornar para nós, e a gente vai reviver o que Deus falou e fez. Esses são registros que vão compor o seu livro das guerras do Senhor. Você tem tido guerras, e componha um livro das guerras do Senhor para você, a sua história com Deus, aquilo que você vai mostrar para os seus filhos, aquilo que você um dia vai ler lá na sua caminhada, lá na frente. Sabe, registros têm poder, o hábito de recordar tem poder. Por exemplo, em Lamentações capítulo 3, verso 21, a Bíblia diz que o registro pode nos encorajar. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A Bíblia também diz que os registros podem nos alertar de caminhos maus. Em Jeremias capítulo 31, verso 21, o Senhor diz assim: põe-te marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda. Veja a importância dos registros. Os registros podem nos encorajar, podem nos alertar e podem nos trazer de volta ao primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Que a cada ano, nós como igreja, possamos voltar à prática das primeiras obras, porque nós corremos o risco de esquecê-las. Esse é a primeira coisa que nós não podemos deixar se perder em nossa experiência com Deus, as lembranças daquilo que Ele fez. O que você pode lembrar nessa noite? O que você pode lembrar das coisas que Deus fez na sua vida? A segunda coisa que a gente não pode deixar se perder em nossa experiência com Deus é um poço para beber. No verso 16, na última parte, ele diz assim: ajunta o povo e lhe darei água. Ajunta o povo e lhe darei água. Veja, meus irmãos, Deus não nos deixa sozinhos, sem provisão na jornada. Quando Deus nos coloca numa jornada, Ele vai nos dar tudo o que nós precisamos para cumpri-la até o fim.
Talvez não seja tudo aquilo que a gente quer, mas vai ser tudo aquilo que a gente precisa. Ajunta o povo e lhe darei água. Primeira coisa que a gente tem que entender aí é que Deus dá água quando o povo está junto. A gente precisa congregar, a gente precisa estar junto, não ficar à margem, simplesmente de longe, vendo as coisas acontecendo. Vem para perto, vem para onde Deus está fazendo brotar água do poço. Ajunta o povo e lhe darei água. Há um poço espiritual com riquezas inesgotáveis para os filhos de Deus. Deus tem provisão inesgotável para o seu povo. Esse poço, meus irmãos, é Cristo. Esse poço é Jesus. Em João capítulo 4, versos 13 e 14, ele diz, olha, quem beber da água que eu lhe der, aleluia, no seu interior se farão rios de águas vivas. No seu interior, ou do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Sabe, todas as vezes que a gente abre a Bíblia para ler, esse poço começa a jorrar. Todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos para orar, esse poço começa a jorrar. Todas as vezes que nós louvamos a Deus, esse poço começa a jorrar. Todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, esse poço começa a jorrar. Todas as vezes que nós partimos o pão de casa em casa, esse poço começa a jorrar. Todas as vezes que nós nos reunimos para cultuar a Deus, como nessa noite, esse poço começa a jorrar. Deus está dizendo, ajunta o povo, porque eu vou dar água para eles. Você quer água de Deus? Vem para perto do que Deus está fazendo. Aleluia. Sabe, quando os discípulos de Jesus se reuniram ali no dia de Pentecostes, o poço jorrou. Qual foi a última vez na sua vida que o poço jorrou para você? Eu espero que tenha sido muito próximo, num passado muito próximo. Há muita sede, meus irmãos, nesse mundo. O mundo está morrendo de sede. E sabe de uma coisa? Só Deus pode dar a verdadeira água que sacia a sede da alma, e esta água está na igreja. É a igreja de Jesus reunida que faz com que o fluir do Espírito aconteça em nossos dias. Primeira coisa que nós devemos lembrar, que nós não podemos esquecer, é o hábito de registrar, de lembrar. O segundo, um poço para beber. A terceira coisa que a gente não pode esquecer na nossa caminhada com Deus, uma canção para entoar. Uma canção para entoar. Veja que no verso 17 ele diz assim: então cantou Israel este cântico. Então cantou Israel este cântico. Brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. Aleluia! É impressionante, pastor Gabriel, o poder das canções. Como uma canção na boca de um crente é poderosa. No momento de luta, no momento de guerra, no momento de dificuldade, você está ali vivendo uma experiência dura, difícil, e de repente o poço começa a brotar, e você começa a cantar ao Senhor, e o Senhor começa a agir na tua vida, a vencer os teus inimigos. As canções não nos transportam para as nossas experiências, ou para as experiências que a gente teve um dia com Deus, mas elas nos fazem reviver essa experiência. Quais são as canções que você canta quando está em luta? Quais são as canções que você entoa quando você está vivendo um momento de escassez, de guerra, de dificuldade? Aliás, quais são as canções que mais marcaram
essa igreja local? Será que você pode escolher umas 3 canções aí com seu irmão? Eu lembro dessa, foi cantada nos 2 primeiros anos, naquela época de discipulado ali, de ensino, essa canção foi cantada, que maravilha! Nos últimos anos, essa canção marcou a nossa igreja, porque quando a gente cantava, a gente se quebrantava tanto. E aí, gente, quais são as canções que mais marcaram vocês? Quais são as mais de vocês, hein? Quais são as do top 10 aqui da comunidade bíblica para as nações? Vamos chamar aqui alguém que sabe cantar, porque se eu for cantar aqui, o culto termina agora, por favor. Vamos lá, cadê alguém aí que tenha os irmãos das canções aqui? Vamos lá. Olha, se vocês não vierem, a culpa será deles. Só assim uma palhinha, não é cantar toda não, porque é a hora da pregação agora, né? Só aquela palhinha, só para ouvir a igreja. São coisas que Deus fez aqui, não fez? Então vamos ver. Grande essa daí é o Senhor. Quero ouvir a igreja. E muito digno de louvor. O que acontece quando você começa a cantar essa canção? Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Entoar-lhe cânticos. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Então cantou Israel este cântico. Calma aí, peraí, volta aí, irmã. Volta aqui, olha. Volta aí, vamos. Tem outra canção? Vamos lá, calma aí, não vai embora agora não. Não deixa sozinho aqui não. Olha só. Essa aqui lembra vocês alguma coisa? O que acontecia com essa canção? Quebrantamento? Alegria? Dá uma palhinha aí, só uma parte. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é Aleluia. quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Tem mais uma? Tem mais uma? Qual? Qual o povo? Vamos lá. Então Israel cantou este cântico. Quero ouvir
só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Fez o poço brotar aí dentro de você? Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Aleluia. Canções. Quantas canções imortais e que imortalizaram as nossas experiências com Deus. Eu lembro que uma vez eu estava dentro do carro e eu estava preocupado com uma situação de provisão e veio no meu coração, na minha boca, a canção, uma tão antiga, onde era... Agora eu esqueci dela, mas ela fala sobre porque está ansioso. É uma bem antiga, década de 80, vocês não vão lembrar não. Porque para mim, assim, canções que marcaram muito eu navegarei no oceano do Espírito. Eu lembro da canção agora. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Aí o refrão, né? É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Bom, aqui são mais de 30 anos de crente nos coros, né, irmãos? Então, as canções que se imortalizam em nossos corações e nos fazem reviver as nossas experiências com Deus. Se hoje nós estamos aqui, é porque Deus nos deu experiências que não podem ser esquecidas jamais. Jamais. Quando a gente está com medo de morrer, a gente precisa lembrar, por exemplo, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cada experiência que a gente tem com Deus, a gente tem que ter um hino. A gente tem que ter uma canção que seja uma bandeira, que seja uma confissão da nossa fé diante daquela situação em que nós estamos vivendo. Então, nunca esqueça das canções que Deus te deu, que Deus fez você entoar nos seus momentos de guerra. Em quarto lugar, coisas que nós não podemos esquecer em nossa experiência com Deus. Nós não podemos esquecer daquelas pessoas que passaram pelas nossas vidas e nos abençoaram. Pessoas para lembrar, pessoas para honrar. No verso 18, ele diz: poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com cetro, com os seus bordões. Ele está dizendo aqui que esse poço foi aberto pelos príncipes, foi cavado pelos nobres,
quantos príncipes e princesas Deus, ao longo da história, foi trazendo para abrir o poço para a igreja chegar até onde chegou. O Abner ontem esteve aqui, o meu filho, pastor lá na nossa comunidade também, trazendo uma aula sobre história da igreja. Irmãos, a igreja não chegou aqui do nada. Pessoas morreram por ela, pessoas deram a vida por ela, pessoas saíram do conforto da sua casa, cruzaram continentes, nunca mais retornaram para suas famílias, para que um dia eu e você estivéssemos aqui. Foram os príncipes e princesas que Deus levantou para cavar os nossos poços. Quem foram os homens e as mulheres que passaram pela tua vida? Quem foram as pessoas que Deus usou para te abençoar com a palavra? Quem foi a pessoa que pregou o evangelho para você? Quem foi esse príncipe? Quem foi essa princesa que Deus usou para cavar um poço dentro de você? Porque sim, o poço é Jesus, sim, a água da vida é Jesus, mas Jesus usou alguém para cavar esse poço dentro de nós. Eu lembro de quem cavou o poço para mim. Na minha escola, na primeira série do ensino médio, um grupo de alunos se reunindo nos intervalos para falar um pouquinho da palavra de Deus. E num determinado dia, um rapaz chamado Eduardo, me trouxe no canto e disse: Marcos, eu quero fazer uma leitura da Bíblia para você, e leu um texto da Bíblia, e pregou para mim, disse: Marcos, você quer aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor, único e suficiente? E naquele dia um poço foi aberto dentro do meu coração. Aquele homem foi um príncipe que Deus usou, mas de lá para cá muitos homens e mulheres Deus usou para, por exemplo, cavar o poço do ministério dentro de mim, para cavar o poço de outras virtudes dentro de mim. Foram homens e mulheres que Deus usou, nobres de Deus que Ele usou, pessoas que vão passando pela vida da gente, que vão liberando palavra, que vão nos discipulando, que vão nos ensinando, que vão pregando para a gente. Muitas vezes não é nem apenas pessoas que estão perto, mas às vezes um pregador que te inspira, um autor de livro que quando você lê, você é poderosamente edificado. Às vezes é alguém que você tem uma admiração, porque é alguém que busca Deus, é um homem de oração, é uma pessoa que lê a palavra, é uma pessoa de virtudes. Quem são esses príncipes que te inspiram? Foram essas pessoas que abriram poço para nós. São muitas vezes autores. Eu, por exemplo, lá na igreja o pessoal sabe, quando eu li John Stott na semana, ou Martin Lloyd Jones, que eu vou pregar no domingo, o pessoal já disse: você leu John Stott, hein? Você leu Martin Lloyd Jones? Porque são autores que me inspiram muito, homens que Deus levantou no século XX e que me trazem um grande impacto em meu coração. Às vezes, irmãos, pode ter sido até um evento que você foi, um acampamento, sabe aquele acampamento que você falou em línguas pela primeira vez, aquele acampamento que você foi reconciliado com Jesus, você foi para o acampamento desviado, lá você encontrou Jesus de novo e se reconciliou, ali foi aberto um poço para você. Ou aquela conferência que você foi, que renovou a tua vida, que mudou o teu ministério, que fez você dar uma guinada, ou aquele culto na igreja, aquele culto de oração na semana, que você veio despretensiosamente, estava ali bocejando e de repente o Espírito Santo fez algo poderoso na tua vida. Sabe aquelas palavras que o pastor prega, que fica no teu coração, que o tempo passa, você nem lembra de tudo, mas algo que ele disse abriu um poço dentro de você. Nós não podemos esquecer. Tudo precisa estar na nossa memória, na nossa experiência com Deus. Sabe, meus irmãos, o próprio Jacó, lá em Gênesis, quando ele já estava, ele já tinha conquistado, já tinha as suas esposas, né? No caso ele tinha as esposas, e já tinha toda a sua riqueza, e ele já estava até num estado avançado na sua idade, mas em Gênesis 35, versos 1 e verso 7, Deus diz assim para Jacó: volta a Betel, no lugar onde eu te apareci a primeira vez.
Sabe, irmãos, todos nós temos um Betel para voltar de vez em quando. Todos nós temos um poço que nós precisamos beber de vez em quando. Volta para beber nesse poço. Sabe aquele livro engavetado que você deixou, não leu mais? Volta nesse poço, lê, deixa o teu coração reaquecer de novo. Volta a beber aquela água. Pega a tua Bíblia, que é o poço por excelência, que está lá guardada, reservada, que a gente só vem com o celular para a igreja. Pega aquela Bíblia e começa a ler na tua casa. Quando você abrir, o poço começa a jorrar. Volta a Betel, volta ao poço onde Deus fez a água brotar a primeira vez para você. Será que você pode lembrar de irmãos aqui na igreja, pelo menos meia dúzia deles, de nomes de pessoas aqui, que Deus usou algumas vezes para abrir poços na sua vida? Esses irmãos estão aí? Será que você... Dá uma olhadinha ao redor, aponta para ele, eu lembro, você é um poço que Deus abriu, você me ajudou a abrir um poço na minha vida. Deus te usou para abrir um poço de avivamento no meu coração quando eu estava frio. Deus te usou para abrir um poço de sabedoria quando eu pensava em fazer uma loucura. Deus te usou para abrir um poço de sensatez no momento que eu estava para explodir. Será que você pode lembrar de meia dúzia de irmãos e irmãs aqui na igreja que te abençoaram dessa maneira? Pois é, queridos, nós não podemos esquecer. Caso contrário, nós seremos pessoas sem passado. E sem passado nós não construímos memórias, nós não construímos histórias. 10 anos, uma década. Então, 5 coisas que nós não devemos esquecer em nossa experiência com Deus. Diga: um hábito de lembrar, um poço para beber, uma canção para entoar, pessoas para honrar e, por último, uma mensagem a proclamar. Uma mensagem a proclamar. A Bíblia diz que do deserto partiram para Matana. Queridos, esse é o resultado de quando nós temos uma experiência com um poço. Nós partimos, nós somos enviados, nós somos revigorados para partir. A igreja se reúne para beber da água da vida, mas ela precisa partir, ela precisa ir para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos portadores de uma mensagem de salvação para todas as nações da terra. Nós somos portadores da água da vida, e Deus só vai derramar a sua água da vida sobre as nações, através do seu povo, através da sua igreja. Por isso que lá em João capítulo 4, versos 13 ao 15, eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia comigo. João capítulo 4, versos 13 ao 15, já estou para encerrar a mensagem. João capítulo 4, versos 13 ao 15, está escrito: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar. Diga, uma fonte a jorrar. Aleluia! Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Sabe qual é a prova de que nós estamos bebendo desse poço de água vida, de água da vida? É que a nossa maneira de viver no mundo provoca sede no mundo. E quando nós voltamos desse poço, abastecidos, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: dá-me desta água. Dá-me desta água. Quando os discípulos receberam o poder do Espírito Santo em Pentecoste, uma multidão se aproximou para beber da água que jorrava. Mais de 3.000 almas, mais de 3.000 vidas foram batizadas em um único dia. Meus irmãos, em nossa jornada com Deus, não esqueçamos que temos uma mensagem a proclamar.
A igreja não é um lugar de entretenimento. A igreja é um lugar de treinamento. Vamos dizer isso juntos? A igreja não é um lugar de entretenimento. A igreja é um lugar de treinamento. O que você acabou de dizer? De treinamento. Não esqueçamos que nós temos uma mensagem a proclamar. É maravilhoso tudo que Deus está fazendo. Eu entrei aqui totalmente diferente de quando eu vim da última vez. Isso é motivo de alegria. Mas não esqueçamos, nós temos uma mensagem a proclamar. E esta mensagem tem um fundamento. E eu quero encerrar com os irmãos, pedindo para que vocês fiquem em pé e abram suas Bíblias comigo em Efésios, capítulo 2, verso 20. Efésios capítulo 2, verso 20. Abra sua Bíblia agora. Eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos ler e no que eu vou dizer nesse momento. Está escrito: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Vou repetir. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Olha os nossos príncipes e nobres que abriram o poço para nós. Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Meus irmãos, nós, cristãos do século 21, precisamos voltar para o poço que os apóstolos e os profetas cavaram, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Eu estava pregando domingo passado na igreja, aquele texto de Gênesis, Gênesis 6, que diz que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens e geraram varões de renomes, gigantes sobre a terra. E nós sabemos que esses varões de renome, gigantes sobre a terra, eram homens violentos, mercenários, porque os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Eu estava dizendo para a igreja que eu temo que a nossa geração seja a última geração de filhos de Deus. Como vão os seus filhos, os nossos discípulos, a igreja que nós estamos deixando? Eu me preocupo. Irmãos, igreja midiática não é referencial de igreja para mim. Quando alguém vem reclamar de crente para mim, diz: não, mas o pastor fulano de tal da televisão, meu irmão, não tem nada a ver. Isso aí não é evangelho. Isso tem nada a ver com o fundamento dos apóstolos, com o fundamento dos profetas. Não estou dizendo que todos os que estão na televisão, pelo contrário. Eu creio em homens e mulheres de Deus, que Deus concede notoriedade para abençoar um país inteiro e outros países. Mas nós precisamos olhar para a igreja hoje com muita seriedade, porque nós estamos falando de poços que foram cavados há mais de 2000 anos, e que nós corremos o risco de ficar entulhando esses poços, querendo cavar os nossos próprios poços culturais, ideológicos. Evangelho é evangelho. Evangelho é evangelho. Nunca esqueça que o nome dessa igreja traz nele o nome do poço que os irmãos devem beber. Bíblica. Bíblica. Nesses 10 anos, Deus está dizendo para essa igreja: não esqueçam do fundamento, porque moda passa, coisas comerciais passam, mas o evangelho permanece para sempre. Tudo vai, tudo vem, tudo some, vai embora, mas o evangelho permanece para sempre. E no século 21 a gente adora uma novidade, né? A gente adora
uma coisa nova, diferente, mas nós estamos esquecendo do bom e velho Evangelho. Nós estamos esquecendo daquilo que nos trouxe até aqui. Nós estamos esquecendo dos príncipes e dos nobres do passado, que deram a sua vida para cavar poços, para nos legar uma água pura, a água da vida. Meus irmãos, isso é muito sério. Deus quer levantar nessa região igrejas fortes, igrejas comprometidas com o Evangelho de Jesus, com a cruz de Cristo, com a centralidade de Jesus Cristo. Se Jesus não é o centro do louvor, não serve. Se Jesus não é o centro da palavra, não serve. Se Jesus não é o centro de tudo que eu faço, não serve. Não é evangelho aquilo em que Jesus não é o centro. Simplesmente. Só é evangelho aquilo que Jesus é o fundamento, aquilo que Jesus é a base, aquilo que Jesus é o alicerce. Porque pode vir 10.000 pandemias, 10.000 guerras, as modas vão ser demolidas, mas o Evangelho é glorioso, ele permanece para sempre, e a igreja triunfante de Jesus continua vitoriosa pelos séculos. Os reinos vêm e vão, os príncipes se levantam e caem, mas o Evangelho continua, erguendo a bandeira ensanguentada de Jesus Cristo de Nazaré. E é esse Evangelho que Deus está chamando essa igreja aos 10 anos, para proclamar sem medo ao mundo, porque é só o Evangelho que produz salvação. Outras coisas produzem simpatizantes de igreja, gente que gosta do louvor, gente que gosta do pastor, gente que acha a igreja descolada, mas só o Evangelho produz salvação, nada mais, só Jesus Cristo, em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, só Jesus. Então, é isso que eu estou tentando mostrar nesse texto, que a gente tem que voltar para o poço, beber nesse poço e resgatar as experiências com Deus, ler a palavra, ler os documentos antigos dos homens de Deus, deixar a profecia entrar na nossa mente. O que diria um cristão daquele tempo, vindo nos dias atuais, vendo a igreja hoje? Nós precisamos, meus irmãos, sair daqui hoje comprometidos, aliançados com o Evangelho. Eu não quero ser conhecido como uma igreja que gosta disso, como uma igreja que faz aquilo, como uma igreja que curte aquilo outro. Eu quero ser conhecido como uma igreja que prega o Evangelho de Jesus Cristo, que Jesus é o centro dela, só isso. O resto é complemento só. O resto é tudo secundário, pode ter, pode não ter, não tem problema se não tiver, se tiver beleza, se não tiver não tem problema, mas aqui a gente tem Evangelho, e é isso que sustenta essa igreja. Eu tenho certeza que o pastor Gabriel, a pastora Nádia não tiveram nunca financiamento de missões americanas, de missões europeias. Vamos injetar aqui muitos dólares nessa igreja no Brasil. Sabe o que construiu tudo isso aqui? O Evangelho de Jesus. E esse Evangelho é que quer levar-nos adiante pelas nações da terra. Vamos beber desse poço nessa noite. Se esse poço está fechado dentro de você, você vai orar comigo nessa noite. Brota poço, poço que os nobres cavaram, que os príncipes abriram. Brota poço no Capão Redondo, brota esse poço em São Paulo, brota esse poço no Brasil, brota esse poço nas nações, onde a palavra está sendo pregada, que
que os poços de Deus estejam sendo abertos e a água da vida em Jesus jorre em cada coração, e que haja arrependimento de pecados, que haja transformação de vidas, que haja reconciliação de pessoas. Pai, nesta Senhor, diante de Ti, com a Tua igreja reunida, nós estamos aqui, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor pediu ali. Reúna o povo, porque eu vou dar água para eles beberem. Reúna a minha igreja, porque eu farei o meu Espírito ser derramado sobre o meu povo. Reúna os meus santos, reúna os meus servos e as minhas servas, porque até sobre eles eu darei do meu Espírito naqueles dias. Eu farei com que os jovens tenham visões, com que os velhos sonhem. Oh Senhor, brota o Teu poço no coração desse irmão, brota o Teu poço no coração dessa irmã. Brota, Senhor, faz brotar o Teu poço no meu coração nessa noite. Não me deixa, Senhor, esquecer de onde o Senhor me tirou, de quem eu era. Não me deixa esquecer, Senhor, que antes eu era um pecador miserável, que antes, Senhor, eu estava completamente condenado, mas hoje, Senhor, eu sou Teu filho, sou Tua filha. Senhor, o Senhor me trocou as vestes, o Senhor colocou anéis nos meus dedos, o Senhor colocou sandálias nos meus pés, o Senhor ungiu a minha cabeça com óleo. Antes eu era um pecador miserável, hoje eu sou um príncipe de Deus. Você é uma princesa de Deus. Brota poço, brota, brota poço, brota poço. Poço que os príncipes cavaram, poço que os nobres abriram. Senhor, que as águas do Senhor, que a água que é Jesus Cristo, possa fluir através da pregação dessa igreja, pela boca do pastor Gabriel, pela boca da pastora Nádia, pela boca dos outros pastores, dos irmãos, em cada célula, em cada casa de paz, que o poço abra, brote e vida se aproximem para beber essa água. Senhor, resgata experiências que foram esquecidas aqui, Senhor. Traz à memória, Senhor, aquilo que dá esperança. Senhor, em nome de Jesus, não deixa aquela palavra que foi liberada ficar no esquecimento, porque no Teu não ficou esquecido, Senhor, na Tua mente não ficou esquecida. Senhor, nesta noite, vem abençoar essa igreja para uma caminhada renovada de mais 10 anos. Vem abençoar este povo, Senhor, para uma caminhada frutífera de mais 10 anos. Vem abençoar esse povo, meu Deus, para uma caminhada vitoriosa de mais 10 anos, meu Pai, em nome e para a glória de Jesus.